estava estudando, passei praticamente quase o dia todo meditando um pouco na palavra de Deus. Eu sempre gosto de tirar o domingo para estudar a Bíblia, porque às vezes durante a semana é bem corrido, e a gente tira então esse tempinho para estar estudando, estar meditando, buscando, e quando mais ainda que eu vou ministrar, daí eu gosto de me aprofundar ainda mais um pouco, para poder ter uma palavra de Deus para compartilhar com vocês. Eu espero que esta palavra aqui hoje, ela venha trazer entendimento e direcionamento, enfim, traga uma revelação para a tua vida, amém? O tema que eu quero falar hoje, irmãos, é sobre o preço de um chamado. Repete comigo assim, diga: o preço de um chamado. Não dá para melhorar, diga assim: o preço de um chamado. Tem pessoas que pensam assim: pastor, eu nem sabia que tinha um preço. Irmão, tem um preço chamado. Talvez você não precise, Jesus, irmãos, ele pagou o preço para nós ser salvo, para nos perdoar, para nos resgatar do pecado. Ele pagou a nossa dívida, ele morreu para pagar a dívida que a humanidade tinha, então foi isso que ele veio morrer. Ele pagou o preço da salvação. Agora o preço do meu chamado, do seu chamado, existe um preço para cada chamado. Existe um preço que nós precisamos pagar. E isso não adianta terceirizar, irmão. Eu vejo isso acontecer muito, já fazem 30 anos, irmão, que eu estou pastoreando. Estava pensando hoje em casa, estava me dizendo assim: meu Deus, já faz 30 anos. Há 30 anos atrás eu recebi um chamado. Há 30 anos atrás eu escutei o chamado do meu Senhor, me chamando, diga: vem para a seara. Só que naquela época, eu vim com 21 anos de idade, irmão, eu era muito jovem, muito imaturo, muita imaturidade, eu tinha uma visão totalmente distorcida desse chamado. E é o que muitos têm hoje, uma visão distorcida. Preste atenção, você que está aqui hoje, eu sei que esta palavra aqui é para você que está aqui, e você que está conectado conosco, que não vai sair desse canal aí, até terminar esse culto, essa palavra é para você, amém? Então irmão, existe dois tipos de chamado. Existe o chamado universal, que é para todos, e existe um chamado individual, um chamado específico para uma missão específica. Existem pessoas específicas para funcionar numa determinada área desta vida. E é isso que a gente precisa entender. Tem pessoas, irmãos, que talvez ele nunca vai pegar um microfone como esse aqui e falar em público, e pregar o evangelho e salvar a alma. Mas ele vai ser aquela pessoa que vai estar nos bastidores, vai ser aquela pessoa que vai estar nos bastidores, transformando pessoas lá fora, motivando pessoas a trazer, não trazer pessoas para a igreja, porque aí começa uma situação também que a gente pensa assim: não, eu preciso levar pessoas para a igreja. Também a gente precisa, irmãos, essa é uma das missões que a gente tem que ter, amém? Mas o principal de tudo isso é conduzir as pessoas para Cristo. Não adianta nós dar o endereço da nossa igreja para aquela pessoa ir lá congregar, participar do culto, e nós não direcionar essa pessoa para Jesus. Porque a igreja em si, esse ambiente não vai salvar ninguém. Não vai salvar. O que vai trazer a salvação, a transformação, é a conexão com Jesus. É a conexão com Cristo. Então existe o chamado universal de Deus, que existe então para toda a humanidade, né? E existe o chamado específico para uma missão específica. Eu quero fazer uma pergunta aqui nessa noite. Quantos de vocês que estão aqui presentes hoje, que sente que verdadeiramente tem um chamado específico de Deus nesta terra? Fica de pé. Fica de pé. Só você que sente que tem um chamado. Algo aí dentro está chamando você. Pode ficar em pé. Quase todo mundo. Pode tomar o seu assento. Obrigado. Por que eu fiz essa pergunta? Porque, irmão, veja bem. A palavra de hoje, assim, vai ser bem direcionada. A ideia minha aqui é que você saia daqui entendendo isso aqui hoje. E amanhã você tenha um dia abençoado, uma semana abençoada, que você caminhe debaixo da palavra. Amém? Essa é a ideia.
É para isso que eu tenho me preparado, buscado a Deus nas minhas orações, e sempre quando eu estou estudando, digo, Deus, eu preciso ter uma palavra direcionada para que mude, para que transforme, para que as pessoas entendam e caminhem debaixo da tua palavra. Por que eu fiz essa pergunta? Quantos que sentem que verdadeiramente tem um chamado? Chamado para a salvação, irmãos, praticamente quase todo mundo já foi. Olha o que diz aqui em Mateus. Pode pegar a sua Bíblia aí, nós vamos ler vários textos da Bíblia depois, mas eu quero que já começar lendo esse texto aqui para você poder entender. Ó. Mateus 22 e 14 diz assim, ó. Alguns não precisam nem abrir a Bíblia, que já sabem o que está escrito, né? Mateus 22 e 14 diz assim, ó. Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Aqui Jesus está falando o quê? Que muitos são chamados. Deixa eu arrumar o retorno para mim aqui. O João me dá um pouquinho de retorno aí, João. Capricha aí. Senão Jesus não vai te abençoar hoje. Amém? Posso ouvir um amém, João? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Veja o que Jesus está falando. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então quer dizer assim, ó. Jesus ele lança a rede, dá uma redada e pega todo mundo. Todo mundo. Mas aí ele escolhe. Aí que entra então, poucos são escolhidos. Então são poucos, e aqui a gente se baseia, poucos para ser salvo, para ir para o céu, e poucos também que são escolhidos para missões específicas. Porque Deus, irmãos, ele tem missão para a humanidade. Ele tem uma missão para você, diga isso para o seu colega. Aponta o dedo santo assim para essa pessoa, diga assim, Deus tem uma missão específica para você. Deus não te salvou só para você ser salvo, ser um santão, aí um santinho, né? Ser um crentão, um crentinho, coisa assim nesse sentido, né? Só para a gente preparar para ir para o céu, não. Deus tem uma missão para você. Deus tem uma missão específica para você. Tem alguém para você salvar nessa cidade ou em outra cidade. Você já parou para pensar o potencial, a oportunidade que nós temos hoje, irmãos, de tocar vidas? Há uns anos atrás, quando comecei, há 30 anos atrás, quando comecei a pregar evangelho, para poder fazer convite, irmão, a gente tinha de casa em casa com um folheto. Eu tinha uma pasta, irmão, uma pastinha preta, eu enchia de folheto com carimbo do endereço da igreja, e andei na cidade de São Lourenço do Oeste, que se você não conhece, um dia tu vai conhecer, uma cidade linda, uma cidade maravilhosa, muito bonita, né? Tenho muitos amigos lá. Eu andei a cidade inteira, de porta em porta, evangelizando, porque não tinha como falar de Jesus, tinha uns folhetinhos, a gente ia lá e batia, dizia assim, ó, assim, falava de Jesus, orava para as pessoas, e assim a gente fazia, não tinha obreiro para enviar, eu sozinho, eu e o anjo que me acompanhava, e que me acompanha até hoje, esse anjo aí, já me livrou de muita coisa, e deu muita coisa certa junto com ele, deu muita coisa errada também, mas ele nunca me abandonou, amém? A presença dele sempre esteve comigo. Mas hoje nós temos na palma da mão, irmãos, a oportunidade de todo dia você falar de Jesus para alguém, cara. Posta no teu story, lá no teu WhatsApp, no teu Facebook, no teu Instagram, aonde que posta, fala alguma coisa de Jesus, pelo amor de Deus. Fale alguma palavra para transformar a vida de alguém, não tenha vergonha, não poste para ganhar like, ganhar coraçãozinho, ganhar joinha, não. Assuma que você tem uma missão de falar de Jesus para alguém. Existe algo muito forte aqui dentro, irmão. Algo muito maior do que a gente. Algo muito maior do que o recurso. O teu chamado, a tua missão, ela nunca pode ser maior do que o teu recurso. A tua missão nunca pode ser maior do que a tua capacidade. Nunca vai ser. Deus sempre vai te dar algo a mais. Tudo que Deus chamar para você fazer, a gente fica dizendo assim, mas eu não posso, eu não consigo, eu não sei fazer, eu não sei como fazer. Não, irmão, nós temos um manual na mão de como fazer, como ser, como nos tornar, e assim por diante. Só que a gente está tão cativado com as coisas deste mundo, está tão distraído com as coisas desta vida.
que o tempo está passando, estamos envelhecendo, os dias estão passando e a missão está ficando de lado. O chamado está ficando para atrás, está deixando de lado. Nós estamos terceirizando o nosso chamado. Quem já nunca terceirizou o seu chamado para alguém? Quem que já não arranjou uma desculpa amarela para dizer assim, cara, quem é bom em desculpa, não é bom em praticamente nada. Quem é bom para arranjar desculpa disso, daquilo, dá uma olhada se nós não estamos arranjando muita desculpa. E estamos terceirizando o nosso chamado. Dizendo assim, não, eu não posso, mas o fulano, eu sei quem pode. Eu não posso, mas eu sei quem pode. Existe o fulano que pode fazer isso, o Beltrano que pode orar por você. Eu não posso, mas tem alguém que faz. E a gente terceiriza. Se Deus enviou para você essa ovelhinha, é você que tem que abraçar e tirar o carrapicho dela, meu irmão. É você que tem que chorar com ela, é você que tem que jogar o óleo nas feridas dela, é você que tem que cuidar e proteger e fazer o que tem que ser feito. Não terceirize a missão, não terceirize o seu chamado. Jesus, ele diz aqui, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por que são poucos escolhidos? Porque aquele que entende, por isso que eu perguntei para você ficar em pé. Você que, pastor, eu estou servindo a Deus, mas eu sinto que tem algo para mim fazer. Só que eu ainda não sei o que é para fazer, mas eu sei que eu tenho que fazer. E tem alguns que já sabem o que tem que fazer. Pastor, eu sei o que tenho que fazer, mas eu não sei como. Então, o que acontece? Porque muitas vezes o Espírito Santo vem e nos diz o que nós temos que fazer. E a gente sabe o que tem que fazer. Mas aí o como, eu não sei como. E daí eu não sei como fazer, eu fico procrastinando. E o orgulho que está em mim não me deixa eu perguntar para alguém como que eu devo fazer, que alguém me ensine. Por que a gente tem essas reuniões de convívio, que é um bate-papo de cara a cara, com homem, mulher, com mulher lá conversando, tendo aquele papo legal, aquele discernimento da palavra, para a gente aprender, cara. Muita gente aprende. É nesse bate-papo, nessa conversa, que se aprende. A gente às vezes acha que já está saindo, que já sabe tudo. Não, irmão, está com dúvida. Pastor, mas eu não sei, eu sei que tem algo aqui dentro, que está queimando, eu sei que tem que fazer, mas eu não sei como. E daí como a gente não sabe como, e tem às vezes que a gente sabe o que fazer, e sabe como fazer, mas não faz. Porque a gente nunca acha um tempo. A gente tem uma lista de prioridades em outras coisas da terra, e as coisas do céu estão lá na parte última, a última escala. E daí a gente vai passando, e se Deus desse mais 24 horas por dia, a gente ainda não teria tempo para fazer. Porque, irmão, escute o que eu vou te dizer. Você que sente que tem um chamado aí dentro de você, você não pode esperar sobrar. Você vai ter que dar um jeito de se virar nos 30 e fazer sobrar o tempo tal, para fazer tal coisa que você já sentiu e que você já entendeu que foi chamado para tal coisa. Amém? Se ouvir o chamado, receber o chamado, e cumprir esse chamado de Deus, irmãos, é muito pesado. É muito pesado. Olha o que diz aqui em 1 Coríntios 1:1, diz assim, eu, Paulo falando, eu, Paulo, fui chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Só a primeira parte do versículo. Eu, Paulo, fui chamado para ser apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Para que Paulo foi chamado? Ele foi chamado para ser apóstolo. Então ele entendeu, eu fui chamado para ser um apóstolo, eu não fui chamado para ser outra coisa, eu fui chamado para ser um apóstolo de Cristo Jesus. Só que agora, irmãos, Paulo foi chamado para ser apóstolo, e ele pagou um preço muito alto para se tornar quem ele foi chamado para ser.
Se você leu, já estudou sobre Paulo, tu vai saber o preço que esse cara pagou para se tornar o que ele foi chamado para ser. Não existe passe de mágica nessa caminhada com Deus, irmão. A gente vai se tornando aquilo que fomos chamados para ser. Nós vamos sendo moldados. Deus, se você pedir para Deus, se você é uma pessoa violenta, brava, irada, nervosa, que briga com todo mundo, que qualquer coisa está de bronca com todo mundo, você dizer: Deus, eu quero mudar, eu quero que o Senhor me deixe um zen, eu quero ser um cara calmo, eu quero ser uma pessoa tranquila, não quero mais brigar com ninguém, quero ser uma pessoa da paz. Aí Ele vem com o seu espírito à noite, tira toda aquela ira, aquele rancor, e você acorda zen, você acorda tranquilo. É isso que acontece? Não, Ele vai te dar a oportunidade para você se tornar um cara da paz. Ele vai te colocar diante de confronto, de pessoas que vai te provocar, que vai roubar a tua paz. Então quer dizer que aquela pessoa que veio para me roubar a paz, é essa mesma que você pensou agora, essa pessoa que vem para te desequilibrar, essa pessoa que Deus está colocando para te moldar, para você se tornar uma pessoa tranquila e da paz. Deus, Ele não dá o que você pede, assim, Deus me dá isso, e vem lá e Deus faz. Não, Ele vai te dando a oportunidade, porque aí entra o processo, e no processo a gente vai sendo moldado, e a gente não aprende quando a gente acerta, a gente aprende mais quando a gente erra. Você sabia disso? Isso é provado cientificamente, e biblicamente também. Você não aprende quando você só acerta, você aprende mais quando você erra. Então errar não é problema, o problema é o que tu vai fazer depois que você errou. O que tu vai fazer com o erro que você cometeu? Agora eu já errei, agora não vou mais tentar. Então tu vai ser uma pessoa que errou e deixou o teu erro te abafar, e você não vai reagir. Não, você precisa tentar de novo. Se você perguntar para mim, durante esses 30 anos que eu estou pastoreando, quantas vezes eu errei, irmão, eu perdi a conta. Talvez foi mais erro do que acerto. Mas só que eu nunca disse assim, não, é só uma fase da minha vida que eu disse assim: Deus, eu quero renunciar, eu quero parar, eu quero desistir de tudo, eu não quero mais nem viver, eu quero desistir de tudo isso. Mas depois o Senhor me pegou e disse assim: não é isso, não, para isso eu te chamei, te coloquei uma missão na tua mão. E se eu tivesse parado lá no comecinho, quando começou as coisas a dar tudo errado, quantas pessoas que tinham deixado de ser salvas? Pastor, mas eles iam ser salvos por outro? Talvez não. Porque a pessoa que é para você salvar, que você foi chamado para tocar uma pessoa, para transformar uma pessoa, é para você salvar. É para você levar a mensagem. Só a tua mensagem, só o teu jeito de ser que vai mudar essa pessoa. Talvez ela vai ouvir outra pregação mais bonita do que a sua, e não vai entrar no ouvido e vai sair na outra, mas aquela palavra que você vai direcionar para ela, vai ser a palavra que vai transformar a vida dela. Você tem uma missão, meu irmão, você tem um chamado de Deus. Aí Paulo disse que ele foi chamado para ser apóstolo. Quanto que tem custado o teu chamado? Essa é a pergunta que eu faço para você. Quanto tem custado o teu chamado? Você tem pagado um preço por esse chamado, para manter esse chamado? Ou no primeiro ataque você diz assim: não, chega, não é para mim. Eu até entender isso, irmãos, eu fui muitos anos da minha vida andando em círculo. Sempre que Deus me colocava em prova, sempre que Deus me colocava em situações difíceis, eu dizia assim: Deus não está mais comigo. Quando a oração funcionava, quando a oração dava certo, que o céu abria, que o anjo vinha, que a presença vinha, que o dinheiro vinha, que o recurso vinha, que não faltava dinheiro, que não faltava recurso para pagar as despesas que tínhamos, então Deus estava comigo, eu ia de vento em popa. Mas sempre que vinha algum aperto, algum ataque, alguma perda, eu dizia: Deus não está comigo, não foi para isso que Deus me chamou.
E demorou muitos anos para me entender isso, irmão. E eu sei que eu falo com pessoas aqui, irmãos, falo isso pelo Espírito Santo, que você está vivendo isso. Sempre que as coisas apertam, você se desvia do propósito. Não, irmão, permaneça. Entenda que a caminhada com Deus, irmãos, é uma caminhada muitas vezes de passo lento. Sabe assim, ó, te deu cãibra na perna? Tem que pegar a perna assim, ó. Outro dia eu fui jogar bola com a piazada, irmão, já fazia 2 anos que eu não jogava bola. No outro dia, para mim poder trocar a marcha do carro, para colocar o pé na embreagem, eu tinha que fazer assim com a perna. A perna travou, não sei por quê. Eu tinha que pegar a perna e erguer, porque não conseguia erguer, de tanta dor que tinha. Aí eu tinha que, ia trocar a marcha, pegava a perna, colocava na embreagem para poder, não conseguia erguer. A caminhada com Deus muitas vezes vai ser assim, irmão. Vai ter dias que você vai ter que pegar a sua perna assim, anda a perna, anda, não pode desviar, não é por aqui mesmo. E você vai ter que dar um passo de cada vez, e você dá um passo de cada vez, e você dá um passo de cada vez, mas você não pode desviar a rota. Tem gente que está desviando a rota. E se você desviar a rota, você vai pegar outro caminho. Esse GPS vai te levar para outro destino. E lá no final você vai ter que recalcular a rota e pegar o caminho de volta. E isso vai dar muito prejuízo. E tem muitos que nunca mais vão conseguir recalcular a rota e voltar para o propósito. Escute o que eu estou dizendo, irmão. Que com as consequências existe um preço, o teu chamado. Cumprir o chamado de Deus, irmãos, não é oba-oba. Não é ver anjo todo dia, não é falar língua estranha todo dia, não é sentir a presença de Deus todo dia, não. Cumprir o chamado de Deus, você vai ter que viver no silêncio de Deus. Vai ter dias que você vai clamar e parece que o céu está fechado, parece que Deus não existe, parece que você chama por Deus, chama por anjo e o anjo não vem, mas o capeta vem. O capeta vem, pastor, vem. Ele vem para te acusar, vem para colocar mais problema, vem para te ofender, a tua moral, vem para te... Cara, ele vem com tudo, e você diz assim, Deus, o que está acontecendo? É isso mesmo. É isso mesmo. A palavra de hoje é para você sair daqui entendendo que mesmo na tempestade, mesmo nos dias de crise, mesmo nos dias de perda, mesmo nos dias de escuridão, você é um chamado de Deus para cumprir uma missão na terra. Se algo arde diferente aí dentro, se tem alguma coisa diferente queimando aí dentro, te provocando toda noite, de madrugada, de dia, e você diz assim, pastor, eu não me conformo, eu sei que tem alguma coisa a mais, eu sei que tem algo a mais aqui dentro que move, então é o chamado de Deus, é o Espírito Santo te chamando, e dizendo assim, filho meu, filha minha, eu estou te preparando para algo maior do que você está vivendo. A questão é entender. A questão é entender. Quanto tem custado o teu chamado? Pergunta para o seu irmão aí, diga assim, eu sei que é chato isso, tem gente que não gosta, mas pergunta, provoca ele, diga assim, quanto que tem custado o teu chamado? Não tem custado nada. Se o teu chamado não tem custado nada, então você não vive o chamado de Deus. Se o teu chamado é vida boa, é vida fácil, então tu não vive o chamado de Deus. Se você faz as coisas quando quer fazer, e do jeito que você quer fazer, então você não vive o chamado de Deus. Você está vivendo a tua vontade. Se você faz quando dá na telha, obedece quando você quer obedecer, você vai quando você quer ir, e você vem quando você quer vir, e você faz o que você acha que dá para fazer, você não está vivendo o chamado de Deus. Você está vivendo a tua vontade. Se qualquer coisinha você diz assim, terceiriza, você não está vivendo o chamado, meu irmão, desculpa. Viver o chamado de Deus, viver e seguir esse chamado, essa voz que te chamou um dia, é você renunciar, é você abrir mão. Um chamado custa muito caro. Não existe chamado a preço de liquidação.
Um chamado custa muito caro. Por que custa muito caro? Um chamado custa caro para quem chama e para quem aceita caminhar no chamado. Por que para quem chama? Quem chama entra com o preço do investimento. E quem é chamado entra com o preço da renúncia. Quem que te chamou? Quem chamou? Jesus te chamou. O Espírito Santo te escolheu. Entre muitos chamados, você foi escolhido. Escolhido para uma missão aqui na terra. Não foi escolhido só para ser salvo. São muitos chamados, sim, para ser salvo. E muitos não são todos escolhidos. Mas existe a escolha específica para missões específicas. E essa sabedoria que Deus te deu, esse talento que Deus te deu, esse dom que Deus tem te dado, essa facilidade que você tem de comunicação, de comunicar com as pessoas, não é para todos. Você foi escolhido para você falar. Essa facilidade que você tem de chegar no ambiente e orar para as pessoas, e você, enfim, sei lá, qual que é o que arde aí dentro, de pegar o microfone aqui, cantar bonito, ter um dom para tocar um violão, tocar uma guitarra, tocar uma bateria. Enfim, lá na praça, pregar o evangelho, aonde for. É um chamado. Mas a gente vai guardando isso para momentos específicos, né? Essa mensagem, essa palavra aqui, é só quando eu tiver a oportunidade de pregar, e quando tiver bastante gente na igreja ainda. Irmão, eu já fiz culto para 2 pessoas, como se tivesse assim uma multidão dentro da igreja, e preguei, orei, e Deus fez milagre, Deus abençoou, e cara, o que você tem que entender é que ser chamado por Deus não é ser chamado só para fazer o que você quer. Você vai ser chamado para fazer o que você quer, para fazer o que não quer. Deus vai, a missão te chama, a missão me chama. O que me tira da cama todo dia? O que me faz eu deixar muita coisa para trás? É a missão. Eu não posso desistir. Eu não posso. Pastor, tem vontade de desistir? Cara, todo dia vem. Como aquele hino que tem, né? Acho que é do. Agora esqueci o nome do cantor lá. Que ele fala assim: que todo dia o pecado vem. É do Tales, né? Todo dia o pecado vem. E o que é pecar? Pecar é errar o alvo. Pecar não é só você fazer algo, um pecado. Pecar é errar o alvo. Toda vez que você erra o alvo, você pecou. E nem todo dia a gente acerta. Então, todo dia a gente erra. Todo dia a gente erra o alvo. Mas tem dias que a gente vem à vontade de desistir de tudo. Mas porque eu entendi que Ele me chamou para uma missão, eu digo assim, não posso desistir. Está doendo, está sangrando, está difícil, mas eu preciso dar mais um passo. Eu tenho que pegar essa perna que não quer ir, e eu tenho que dar força para elas, e perna, anda. A outra travou também, pega a outra e anda de novo. E daqui um pouco, irmão, vai destravar, e a coisa vai andar, e você vai andar, já não vai andar, vai correr, de repente você não vai correr, vai flutuar, de repente você não vai flutuar mais, você travou de novo. Mas você está no foco, você não desvia a rota, pelo amor de Deus. Recalcula se você saiu fora do propósito. E diga, eu tenho uma missão, eu entendi que eu tenho uma missão na terra. Eu entendi que eu tenho um chamado, e eu não posso desistir no meio desse chamado. Esse chamado tem um preço. Quanto maior for o propósito de Deus em relação ao teu chamado, maior será o nível de renúncia que você terá que fazer. Quanto maior for o chamado que Deus tem para você, maior vai ser o nível de renúncia que você vai ter que fazer. Para permanecer no chamado, você terá que estar disposto a sacrificar até alguma coisa permitida. Você sabia disso? Para você poder permanecer e caminhar debaixo desse chamado, você vai ter que renunciar até coisas permitidas, por causa do chamado. Coisas permitidas. O que seria, pastor? Por exemplo, depois que eu aceitei esse chamado, tem muitas vezes que eu deixei de visitar a minha família,
que sempre morei longe, Deus me levou sempre para longe deles, porque eu tinha que escolher entre pagar as despesas da igreja ou fazer a viagem que eu queria fazer. Se eu for, fica essas dívidas aqui. E se ficar essas dívidas, o nome da igreja fica envergonhado. Fica coisas atrasadas. Então eu vou escolher a não ir. E coisas nesse sentido. É proibido fazer isso? Não era. Era permitido, só que aí então eu tenho que fazer a escolha. Você vai ter que fazer escolha, irmão, na tua vida, todo dia. Para caminhar debaixo desse chamado de Deus, você vai ter que decidir. Entre você ficar no sofá, descansando, que é um direito seu, naquele dia do teu compromisso que você tem, ou você dizer assim, cara, até depois sofazinho, até depois almofadinha, até depois travesseiro, depois a gente conversa, né? Mas eu preciso isso, o chamado me chama. Você vai ter que fazer coisa que você não queria fazer, tem que estar disposto. Não basta só estar disposto, tem que estar disponível. Tem muita gente disposta a fazer, irmão, mas tem pouca gente disponível a dar o sangue se preciso for, a dar a cara a tapa, a sofrer rejeição. Quando eu saí para pregar, eu pensava assim, com essa unção que eu estou, com esse fogo, com essas profecias que eu já recebi, que o Senhor estava me enviando, e fazendo isso e fazendo aquilo, e muita promessa, diga assim, vou arrebentar a boca do balão, eu vou abrir a boca e as multidões vão me aceitar. E quando eu comecei a ser rejeitado, irmão, aí a dor começou a bater. Eu disse assim, não é para mim, acho que Deus se enganou. E o ministério que Deus me deu, me falou, era um ministério que eu ia ser aceito, que eu ia ser amado, que eu ia ser querido. Mas agora eu estou sendo rejeitado, agora eu estou sendo abandonado, agora eu estou sendo criticado. Então acho que não é, acho que tem alguma coisa errada aí, é o diabo. Não, irmão, não era o diabo, era Deus forjando o caráter. Não retroceda, diga para o seu irmão, diga não retroceda. Vai passar, a dor vai passar, o dia de treva vai passar, mas vai passar no tempo de Deus. Como a gente gostaria de fazer a oração e Deus responder, né? Orei hoje e amanhã já está o milagre na porta. Ih, irmão, tem milagre que Deus não fez até hoje. Passou 20 anos, 30 anos e Deus não cumpriu promessa ainda. Mas porque ele falha, ele falhou? Não. Ou não chegou o tempo, ou eu não alinhei como eu devia de alinhar, fazer o que eu devia ter feito. Então a gente está aprendendo todo dia, está errando, está acertando, e estamos desse jeito. Preste atenção no que eu vou ler aqui, se quiser acompanhar. Livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 19, diz assim, ó, preste atenção, aqui está o preço do chamado. Para você poder entender, que um chamado não custa barato não, irmão. Se você sente que tem um chamado aí dentro, você vai ter que escolher, entre passar vergonha, ou não passar vergonha e não cumprir teu chamado. Pastor, mas será que Deus permite? Deus permite, irmão. Permite você tentar fazer e se frustrar. Você cria uma expectativa grande e de repente deu nada daquilo que eu criei. Tem que permanecer. Faz uma cara de paisagem, né? Está tudo bem, dá um sorriso, respira fundo, olha para o céu, agradece a Deus, e diz assim, pois é Deus, eu criei uma expectativa aí, deu furada, mas fazer o que, né? Não entendi, mas vou continuar, vamos de novo. Sacode a poeira e vamos dar mais um passo. E vamos de novo. E aí dá certo, e depois dá errado. É treta todo dia, irmão. É assim que funciona. Isso é você caminhar debaixo do teu chamado. Olha o que diz o versículo 19 do livro de 1 Reis 19, diz assim, ó. Elias partiu e encontrou Eliseu, filho de Safate, arando um campo. Havia 12 parelhas de bois no campo. E Eliseu arava com a última parelha. Elias se aproximou de Eliseu, lançou sua capa sobre os ombros dele e continuou a caminhar. Eliseu deixou os bois ali, correu atrás de Elias e disse,
Primeiro deixe-me dar um beijo de despedida em meus pais e minha mãe, meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Elias respondeu: pode voltar, mas pensa no que eu lhe fiz. Eliseu voltou para a sua aparelha de bois, olha o que ele fez, e os matou. O que os bois tinham a ver com o chamado, né, irmão? Eliseu voltou para as suas aparelhas de boi, matou, usou a madeira do arado para fazer um fogo e assar a carne. Distribuiu a carne para o povo da cidade, e todos eles comeram. Então partiu com Elias como seu ajudante. Chama muita atenção essa palavra. Eliseu estava arando a terra. Sabe quem já sabe o que é arar a terra aqui? O jovem aqui com certeza não sabe nem conhece. A Flávia morou na roça, o Luiz também acho que morou, Donizete, mais alguém aí, arando com os bois. E estava lá Eliseu, o último da fila. De repente vem passando Elias e joga a capa sobre os ombros de Eliseu. E Elias seguiu em frente. Eliseu entendeu. Disse assim, esse é profeta, jogou a capa em mim, ele está me chamando. Ele entendeu que era um chamado. Ele correu atrás de Elias e disse assim, ei, deixa eu despedir dos meus pais, beijar meus pais, que depois já te seguirei. Ele disse, tudo bem, pode fazer o que você quiser, mas não esqueça do que eu fiz com você. Esqueça que eu te chamei. Você foi chamado, foi escolhido, entre todo mundo. Sabe o que Eliseu fez? Ele voltou lá, meteu a faca na garganta do boi lá, sangrou o boi, matou os bois, pegou aquele equipamento lá, fez uma fogueira, assou a carne, fez uma churrascada, repartiu com toda a cidade, e daí ele foi embora, seguindo Elias. Aí eu entendo por que Eliseu fez isso. Ele podia ter deixado os bois vivos, não podia? Mas aí, se o dia que apertasse o sapatinho dele na frente, o dia que desse uma angústia, um desgosto lá na frente, que ele percebeu que o ministério não era aquilo que ele pensou, ele diz assim, vou lá que eu tenho meus bois e eu posso arar a terra de volta, eu já tenho para onde voltar. E matando os bois, ele não tinha mais para onde voltar. Sabe por que a gente não segue em frente às vezes? É porque a gente tem para onde voltar. Eu já entendi muitas vezes por que Deus já não fez algumas coisas na minha vida e não me deu muitas coisas que eu queria e que eu quero às vezes, né? E que Ele não dá. Porque se Ele dá, eu sei que talvez eu não estou preparado para dar sequência na missão. Então Ele coloca a gente num estreito, às vezes assim, você não tem para onde voltar. Você não tem mais para onde ir. Você não tem mais para onde ir. Já viu a história daquele cara que conquistou o México? É o Cortés. Ele chegou com a sua frota de navio para conquistar o México. E sabe o que ele fez? Ele desembarcou com seus soldados e disse assim, quem de vocês está comigo? Todo mundo, estamos com você, até a morte. Então acenda as flechas aqui e lance sobre os navios. Lançaram as flechas, queimaram os navios todos. E disse assim, agora não tem para onde voltar. Agora vocês vão ter que ir para a peleia comigo até morrer ou vencer a guerra. Com Deus é assim. Tem que queimar as carruagens. Tem que queimar os navios. Deus tira você do seu bote de segurança. Ele tira o bote de segurança para dizer assim, agora tu depende só de mim. Aí eu pergunto para você, você está disposto a fazer isso? O chamado de Eliseu lhe custou abrir mão da sua profissão, dos seus bois, da sua terra, dos seus amigos e da sua família. Isso custou para Eliseu, nada mais do que isso. Custou seus bois, seus amigos, a sua terra. Eu acho que ele não sentiu saudade? Lá na missão, os dias de tristeza, os dias de angústia, os dias de crise, porque caminhar com Elias, cara, não era tão simples assim não. Não era ver fogo cair do céu todo dia. Elias era um cara muito, pelo que eu entendo, assim, que eu estudei um pouquinho dele, ele era um cara assim muito durão. Era um profeta daquele muito fechadão, muito durão, muito rígido, porque qualquer coisa para ele, dizia assim, manda fogo descer do céu e mata todo mundo, e o Senhor ouvia. Ele colocou Deus assim, numas situações bem que Deus fez mesmo.
E acho que todo dia era mar de rosa, não. Tinha dias que ele queria voltar, mas ele pensava assim: não tenho mais boi, não tenho mais para onde voltar, não tenho mais nada, eu preciso agora seguir em frente. E as renúncias de Eliseu, irmão, poucos anos depois, fez dele um dos maiores profetas da história. Será que Deus não quer exaltar o teu nome? Será que Deus não quer usar a tua vida para levantar paralítico por aí? Será que Deus não quer usar a tua vida para você expulsar demônio da vida de pessoas? Será que Deus não quer te fazer o teu nome, talvez se tornar famoso? Famoso que eu digo assim, conhecido. Pessoa de referência. Que as pessoas vão dizer assim, ó, aquela pessoa lá é de referência. Sabe, tem gente que fica bravo, irmão, quando as pessoas dizem assim, mas essa pessoa só me procura quando precisa. Quem que já ficou chateado? Essa pessoa só me procura quando precisa de mim. Fique feliz. É porque quando ela está em treva, ela está em escuridão, ela sabe aonde tem luz. E por isso que ela lembra de você. Só por isso. Então você é um ponto de referência para alguém. Você é um ponto de esperança para alguém, por causa daquilo que você carrega. Para Eliseu custou isso. Chamado de Pedro, irmão. Eu não vou ler aqui porque o nosso horário já se foi. Lá em Mateus capítulo 18, quando Jesus está andando na margem do mar da Galileia, tem que ele ver lá pescando Pedro, Tiago e João. Vê os apóstolos, os primeiros apóstolos. Jesus, eles assim, vinde após mim, eu farei de vocês pescadores de homens. O que eles fizeram? Deixaram as redes e o barco e seguiram Jesus. Custou o quê? Rede, o barco e a família. Uma vida totalmente diferente, uma vida nômade. Uma vida nômade. Pedro seguiu um homem que ele não sabia nem o nome, não sabia nem quem era, mas por causa do chamado, que ele chamou e disse, venha após mim. E quem que se tornou Pedro? Um dos maiores apóstolos, que até a sua sombra curava os enfermos. Todo chamado exige renúncia, mas toda renúncia, irmãos, que é feito, todo sacrifício que é feito, ele gera milagre. Ele gera milagre. Se você sacrifica para você cumprir o chamado que tem aí dentro de você, vai gerar milagre. Agora, se você diz assim, não, eu só faço quando eu quero, eu só faço quando eu posso, quando dá, então você, desculpa te dizer, você não vive o chamado, você vive as tuas vontades. E sabe quando Deus vai cumprir promessa? Nunca. Porque é assim, ó, a gente cumpre deveres e Deus cumpre promessa. Mas a gente quer que Deus cumpra a promessa e a gente não cumpra dever. Tem que cumprir dever. Cumpre o seu dever que Deus vai cumprir promessa. Aí nós temos um chamado também, o chamado de Abraão. Quem já não ouviu falar do chamado de Abraão? Lá em Gênesis 12. Chega um dia lá, Abraão com 70 e poucos anos, de repente, um Deus estranho que ele não sabia que existia, fala com eles assim, ó, sai da tua terra, sai da casa dos teus parentes, e eu vou te levar para uma terra que você não sabe, e eu vou fazer de você um homem famoso, rico, próspero, e você será uma bênção para muitas famílias da terra. Deus tem um chamado para você ser uma bênção para muita gente, muitas famílias, mas você vive nesse mundinho seu, dentro dessa bolha, com medo de fazer e dar errado, de tentar e dar errado, às vezes com preguiça, procrastina, e o tempo está passando, e tem uma cova nos esperando, tem um cemitério nos esperando. Pastor, é verdade, não sei quando, mas espero que demore, mas está lá esperando, um dia vai chegar, e a gente não está fazendo nada, a gente está deixando o tempo passar, e aquilo que eu gosto de fazer, eu dou um jeitinho, dou um jeito de fazer. Aquilo que eu não me convém, eu deixo para outro fazer. É para outro, isso aqui não é para mim. E a gente vai fazendo isso. E aí então, irmão, a gente não vai vivendo o chamado de Deus. E Deus está falando com você hoje. Falando comigo hoje. Temos um chamado. Abraão disse assim, tá bom, Deus. Mas tem que fazer o quê? Sai da tua terra, sai dos teus parentes e vai para a terra que eu te mostrarei. Abraão se ajeitou, disse assim, vou embora, dessa terra, dessa família, estou indo embora, mas para onde? Não sei, mas eu vou embora, porque geralmente que a pessoa que vai sair, que vai embora, ele sabe o endereço, ele sabe para onde vai,
Não vai ser assim, estou indo, mas sabe para onde? Ele sai para seguir um Deus que ele não conhecia, ele sai sem destino, ele renuncia a tudo, mas o que custou para ele? Custou tudo isso, mas em quem ele se tornou? O pai da fé, um dos poucos homens que Deus diz assim, o meu amigo Abraão, que Deus chamou de amigo. Deus tem algo muito maior para você, irmão. Existe um chamado aí dentro, mas existe um preço esse chamado. Aí temos o chamado de Moisés. Moisés tinha tudo, irmão, para viver uma vida de fartura. Ele não se tornaria faraó porque não era da linhagem, não era filho legítimo de faraó, mas ele seria um grande príncipe no Egito. Ele foi criado pela filha de faraó, vivia na fartura, vivia na riqueza, na prosperidade, mas estava tudo bem externamente, tinha tudo para ser feliz, mas tinha algo aqui dentro que não deixava o homem sossegar. Disse assim, não está certo, tem alguma coisa errada comigo, não é isso que eu quero para a minha vida. Olhava para aquelas riquezas, desprezava, olhava para tudo aquilo lá, que era bom e agradável para os outros, mas assim, para mim não cabe, não vai, é o chamado que estava ali dentro. Chegou um dia que ele disse assim, não, deixo tudo isso e vou morar com os hebreus, vou para a minha gente, para o meu povo, vou lá ser tratado como escravo, mas ele se tornou o libertador daquele povo, por causa do seu chamado que ele ouviu. Chamado custa caro. Tu acha que teve dias lá que ele foi ameaçado de morte, no sofrimento, de morte não pelos egípcios já, ameaçado de morte por aquele povo que ele libertou, aquelas pessoas que ele tirou da escravidão queriam matá-lo, queriam apedrejá-lo, não era egípcio não, era pessoas que ele tirou da escravidão, queriam apedrejá-lo, maltratavam ele, falavam mal dele, e fizeram de tudo, mas assim, não, eu tenho um chamado, eu preciso cumprir a minha missão. Fica de pé. A palavra de hoje é um pouquinho pesada, mas essa palavra Deus pediu para mim ministrar, irmão, porque tem pessoas que têm um chamado, mas ele pensa que cumprir o chamado é só quando está bom, quando o tempo está bom. Quando o tempo está ruim, então daí não é para mim, é para o fulano. Quando tem que sacrificar, aí já não é para mim, agora é para o outro. Não, chamado é você ter que abrir mão do seu tempo, abrir mão da sua hora de lazer, abrir mão daquilo que é permitido, para você dizer assim, não, eu tenho um chamado, eu tenho um dever, eu tenho um compromisso, e esse compromisso eu não abro mão, está no topo da lista. E aí que dói, é aí que a parte que dói, aí que a parte difícil, a parte ruim, porque aí você vai ter que sacrificar a tua carne, sacrificar o teu eu, para viver a vontade do Senhor, como disse Paulo, né, já estou crucificado com Cristo, a vida que agora vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus, já não sou mais eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim, amém? É Ele que vive, e se Ele vive em mim, então eu já não vivo mais as minhas vontades, mas é a vontade dEle que eu vivo, e aí que a gente sofre, aí que você muitas vezes vai passar por coisas que você não queria passar, você vai ouvir coisas que você não queria ouvir, você vai ter que fazer o que você não gosta de fazer, e assim vai, e vai ter dias que você vai fazer o que você, vai vir aquilo que você gosta, porque não é só coisa ruim, não é só tempestade, é as fases, é Deus te preparando para todas as fases da vida, Ele te molda quando te dá dinheiro, abundância, que não falta nada, Ele está te provando também, sabia? Deus não prova só na necessidade, irmão, porque a gente pensa assim, que Deus só prova a gente quando não vem o recurso, quando não temos sem recurso, Deus está me provando, daí a gente ora para Deus dar recurso, né, e quando vem fartura assim, que vem, nossa, que está sobrando dinheiro, pagou as contas, sobrou lá mais 10 mil para colocar no banco, e está lá, e a coisa está tudo de vento em popa, Deus está te provando, meu amigo, para ver como que é o teu comportamento com a fartura, e como que é o teu comportamento com a necessidade. Na necessidade a gente fica mais humilde,
Quando a gente tem fartura, a gente começa a ficar meio que arrogante, né? Se achar, dizer assim, não, porque eu sei. Quando a gente não sabe nada, a gente é humilde, tenta aprender. Quando a gente aprende um pouquinho, diz assim, não, as coisas não é bem assim não, eu já sei, já estudei muito, já sei, entendo como é que é. E a gente começa a ficar assim, não. Então a gente precisa aprender. Então Deus, sempre estamos sendo provados, irmão. Sempre, você está sempre em prova. Deus está sempre te provando. Porque Ele está sempre te preparando, Ele está sempre nos moldando para um propósito maior. Porque Deus quer nos levar mais longe. Você sabia disso? Que Deus quer te levar mais longe que te levou já? Ele quer fazer coisas muito maiores do que já fez por seu intermédio. Fecha teus olhos. Eu espero que essa palavra possa ter te ajudado. O preço de um chamado. Existe um preço. Tem que estar disposto a pagar esse preço. Se você estiver disposto, Deus vai te preparando e você vai se tornando canal de bênção. Canal de bênção. Foi o que para Abraão fez. Deus fez dele um canal de bênção para muitas famílias da terra. E você será canal de bênção para muitas famílias da terra. Muitas famílias de Telêmaco Borba. Muitas famílias, muitos casamentos que estavam sendo destruídos. Deus vai usar você e tua esposa. Para você chegar lá e dizer assim, oi, amado, querido irmão. Há uns anos atrás, eu e minha esposa estávamos quase se separando também. Por causa disso. Porque quando você é curado, irmão, você não tem vergonha de falar daquilo que você viveu, da dor que você sofreu. E você vai dizer assim, e a gente fez isso e mudou nossa vida. E se vocês fizerem isso também, vai dar tudo certo. Agora, a unção que nós carregamos aqui, nós vamos liberar sobre vocês. E você libera e aquele casal é restaurado o seu casamento. Você acredita nisso? Pois é. Então quer dizer, o mal que você passou se transformou em bênção para outros. A vida que você vivia talvez de necessidade, de sofrimento, Deus vai transformar você em bênção para você tocar outras pessoas, você liberar esta unção que você carrega, porque você venceu, você agora não tem mais ferida, você tem só cicatriz. Só que tem gente que ainda tem vergonha de mostrar a cicatriz, esconde, coloca lá a blusa comprida para não mostrar a cicatriz. Eu preciso esconder minha cicatriz, ninguém pode saber que eu fui ferido. Não tenha vergonha das tuas cicatrizes. Se está ferido, está sangrando, então tem que ser curado. Mas aonde você foi ferido, não tenha vergonha das suas cicatrizes. Diz assim, Jesus já me curou. Essas marcas que eu trago aqui, significa que eu fui mais forte do que aquilo que me feriu. Porque aquilo que me feriu só ficou a marca, eu consegui vencer. Fecha teus olhos. Fale com Deus. Eu não sei como que está a sua vida. Eu sei que essa palavra, se não falou com ninguém aqui, eu sei que comigo foi muito forte. Que primeiro a palavra fala com a gente, irmão. Eu tenho que pregar onde eu fui pregado. Fale com Ele aí. Eu quero que você ore. Eu quero que você sinta o chamado. Até vou pedir para apagar a luz lá, para você ficar mais tranquilo, não olhar para lado nenhum, não enxergar o rosto do seu irmão do seu lado. Se você quiser ajoelhar, quiser sentar, mas eu quero que você coloque a mão assim, no seu peito, e faz uma viagem para dentro de você agora, e sinta o teu chamado. Sinta. O Espírito Santo vai fazer você sentir que você tem um chamado. E Ele vai começar a falar com você agora. Ele vai começar a falar com você agora. Ele vai começar a dizer assim, filho, você está deixando a desejar aqui. Você precisa mudar aqui. Aqui você está acertando. Ele vai começar a falar com você agora. Porque não é a minha palavra que muda você, é a voz do Espírito Santo que nos muda. E Ele pode até sinalizar aonde Ele quer te levar. Mas você tem um chamado. E você precisa estar disposto a pagar o preço para você viver esse chamado, meu irmão.
Se o teu chamado é ser um adorador aqui em cima, tu acha que vai ser adorador sem você pagar um preço para esse chamado, para você viver uma vida de adorador aqui? Se o teu chamado é pregar o evangelho, tu acha que vai ser mamão com açúcar, irmão? Tem dias que você não vai ter mensagem, e você vai ter que botar a cara no pó e buscar, e buscar a revelação do Espírito Santo, para Ele te dar a palavra. Meu Deus, eu sinto aqui o distanciamento de pessoas, irmãos, que precisam recalcular a tua rota. Labassuri mikandara manalabaxé. Iamanaraki asuyandeká. Iamanauashuyanderá. Faz-se necessário você recalcular a tua rota. Está fora da rota. E Deus te chama de hoje em diante, diz assim: filho meu, filha minha, eu quero que você caminhe comigo. Eu quero que você priorize as minhas coisas, porque as tuas coisas eu que cuido. Você cuida das minhas e eu cuido das suas. Você se preocupa em cumprir a missão, e o recurso eu dou, a condição eu dou. Vem, Espírito Santo, vem. Vem com poder e glória. Vem com poder e unção agora, Jesus, sobre a tua igreja. Em nome de Jesus. Recebe o toque das mãos do Senhor aí dentro de você, apontando, sinalizando, balizando o caminho que você precisa seguir de hoje em diante, o que você precisa fazer a partir de hoje. Oh, meu Deus. Você tem se preocupado mais contigo, né? Com teu bem-estar. Mas Ele diz assim: filho, eu tenho águas mais profundas para te levar. Tenho águas mais profundas para você andar. Meu Deus. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo. Toma conta desse ambiente, Senhor. Reparte aquilo que você já tem. Seja um transmissor, seja um ponto de referência para aqueles que precisam ouvir a tua voz. Derrama o teu fogo, Senhor. Senhor, nós precisamos desse renovo. Nós precisamos, Pai, estar disposto a pagar o preço desse chamado. Em nome de Jesus, Pai. Eu sei que hoje, Pai, esta palavra vem para o nosso coração para transformar o nosso interior. Que o Senhor nos ajude, Pai, a fazer renúncia, a renunciar até aquilo que é permitido, para poder viver o teu chamado, Senhor. Toca-nos, Senhor, com tuas mãos poderosas agora. Fortalece a tua igreja, fortalece os teus filhos agora. Acende uma chama, Pai, para uma busca, Senhor, pela tua presença. Meu Deus. Oh, Espírito Santo, vem. Nos incomoda, Pai. Nos incomoda a partir de hoje, Deus, para nós sair dessa zona de conforto, para que nós possamos mergulhar, Senhor, em águas mais profundas. Aleluia. Aleluia. E por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo. Vai adorando, vai adorando. Por amor, vai recebendo a presença dEle.
Vai recebendo a presença do Santo. Aleluia. Oh meu Deus. Toca-nos, Senhor. Toca-nos, Senhor, com tua presença nessa noite. Ah, Deus, assim como os homens abriram mão muitas vezes do seu descanso, abriram mão das suas coisas para poder viver o teu chamado. Que cada um de nós, Pai, possa estar disposto a isso, Senhor. Em nome de Jesus. E o governo está nele. Vejam ele traz consigo a tua recompensa. Soberano em poder, ele virá. E o governo está nele. Vejam, ele traz consigo a tua recompensa. É ele, por ele que eu estou gastando a minha. Eu queria nessa noite chamar você aqui na frente. Você que tem sentido que tem esse chamado aí, tem algo para fazer, tem um chamado, mas parece que está travado, alguma coisa está travada, parece que o negócio não, você vê que não deslancha, tem alguma coisa freando. Deus quer destravar você. Vem aqui na frente, eu quero orar com você agora. Vem aqui na frente. Você sente que, pastor, eu sinto que eu tenho condições de fazer, e eu quero fazer, mas tem algo que me trava. Não, alguma coisa está diferente, não sei. Eu quero que você venha aqui agora, em nome de Jesus. Pode vir aqui na frente. Ou é algo na área das finanças que está travando você, alguma coisa, parece que está no emaranhado, está alguma coisa travando, que não está deixando você deslanchar. Você pensa, você tem boas intenções, tem boas vontades, mas o negócio está travado. Não vai, quando você planeja em fazer, alguma coisa lá acontece e não deu certo, e não consegue. Tem pessoas assim aqui, irmãos, eu queria que vocês viessem na frente. Tem mais de 5 pessoas aqui que me mostram o Espírito Santo. Eu queria que vocês viessem aqui na frente, bem rapidinho. E você já tem sentido isso. Você já entendeu. Aleluia. Vamos continuar adorando o Senhor aqui. Lembra que eu vou falar aqui agora. Disposto e disponível. Eu estou disposto a fazer, Senhor, mas eu também quero arranjar tempo, eu preciso arrumar tempo, eu preciso estar disponível para isso. Não quero gastar os meus dias só com as minhas coisas. Eu quero gastar os meus dias fazendo. Irmão, quando comecei a pregar o evangelho, eu não tinha nem um fio de cabelo branco. Eu era bem piazinho ainda, bem jovem. Já se passaram 30 anos. E eu ainda continuo pregando. Tem dias que dá vontade de não pregar, mas eu tenho uma missão, eu preciso, mesmo sem ter vontade, eu preciso fazer. Aleluia. Deus vai destravar ministérios aqui hoje, irmão, que estão travados. Dons do Espírito Santo. Dons que estão travados aí dentro, que você nunca mais usou. Se você quiser dobrar o teu joelho por um instante, faça isso agora. Ah, meu Deus, tem pessoas aqui que têm dons espirituais que você nunca mais usou, e Deus quer que você comece a usar esses dons do Espírito Santo, em nome de Jesus, porque existe um chamado. Vem, Jesus, vem com teu sopro nessa noite. Vem com teu sopro nessa noite e toma conta desse ambiente agora. Enche essa casa, enche essa casa, enche essa casa da tua presença. Em nome de Jesus, Pai. Uma unção, Pai, de destravamento. Essa pessoa, Deus, que sente que está travada, Deus destrava hoje. Esta palavra, Deus, veio para destravar. Em nome de Jesus,
Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós profetizamos, Pai, o destravamento desse ministério, o destravamento desta pessoa, Deus, em o nome de Jesus. Que tira a força do fogo, que faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, dá sério faz. Vem com teu fogo, Senhor. Toca, Senhor. É o mesmo que Toca, Senhor, com tua presença e destrava. não tem Destrava, mais Senhor. como contigo. Destrava o ministério. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Vai romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Vai romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, que faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, dá sério faz mãe de filhos. É o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuva de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Vai romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Quem sou eu pra que o grande Rei me receba assim? Me pedi, ele me encontrou.
amor por mim, seu amor por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, se eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Sim, morreu por mim. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, se eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, se eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, se eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, se eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, se eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus.
nem fim será. Sou filho de Deus, se eu sou. Em tua casa, ó Pai, há um lugar pra mim. Sou filho de Deus, se eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem Espírito Santo. dizes que eu sou. Espírito Santo. Escolhido. Sabe, a gente fica pedindo mais às vezes, não é? Deus, me dá mais do teu Espírito. Quem já não pede sim? Me dá mais, Senhor, me encha. E Deus diz assim: filho, não tem mais aonde colocar. Libera aquilo que você já tem, que daí eu coloco mais. Libera o azeite que eu já te dei, que eu coloco o óleo novo. Eu coloco azeite novo, mas você precisa começar a liberar. Tem pessoas aqui, irmão, que tem muita insegurança, muito medo, tem potencial, tem dons aqui travado que precisa ser liberado. Pessoas que Deus tem usado, muitas vezes tem sinalizado, tem mostrado, e você tem medo de você falar, tem medo de você pronunciar. Mas eu creio que a partir de hoje você entendeu que você tem um chamado, e que você vai viver pelo teu chamado em o nome de Jesus. Amém? Você crê nisso? Aplauda o nome do Senhor nessa noite. Deixa fluir, irmão. Se você querer esperar sair o medo para você fazer, o medo nunca vai passar. Eu falei aqui, faz mais de 30 anos, irmão, que a gente prega, e sempre eu tenho medo. Sempre dá o medo, mas eu vou com medo mesmo. Às vezes eu tenho medo de subir aqui em cima, dá um frio na barriga, dá um frio na espinha, dá um calafrio, começa a dar aquele suador. Digo assim, mas eu preciso ir. Eu preciso ir com medo mesmo. Tem vezes que não dá, mas tem vezes que dá. E assim, vai e fala, não te cales, abre a tua boca e eu te encherei. Eu fui dar uma voltinha ontem à tarde ali na praça, Castelo Branco. Acho que alguns de vocês viram a transformação da praça, né? Quem já viu lá? Está muito lindo. Eu disse assim, nós vamos ter que achar voluntários para vir aqui fazer momentos de adoração aqui nas noites aqui nessa praça. Será que nós temos alguém aqui? É um ambiente que agora tem muitas famílias, os maloqueiradas, a bagunçaiada, saiu tudo de lá. A luz chega, as trevas vão embora, né? Agora é um ambiente de família. Alguém tem que ir lá pegar um violão, como esse aqui, ó, e tocar um violão, e alguém lá para adorar naquela praça lá. Eu espero que seja alguém daqui, amém? Não espere oportunidade, crie oportunidade, irmão. A gente tem que criar oportunidade. De repente alguém vai chegar ali, vai ouvir uma palavra, vai vir um louvor, vai receber um abraço. Coloque na agenda de vocês aí, eu não vou escolher ninguém, eu vou deixar que o Espírito Santo gere no coração de vocês para isso. Amém? E fazer isso, irmão, precisa. Deixa Deus gerar dentro de você. Seja um útero espiritual. Seja um útero espiritual, que Deus tem acesso de assim, eu vou colocar nesse útero a minha semente, e vai gerar. Deus vai gerar dentro de você desejos, vontades, e você vai começar a colocar em prática, e Deus vai começar a te usar. Existe muito potencial que está travado, e precisa ser colocado para fora, precisa ser liberado, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar e encerrar esse culto nessa noite, que o nosso horário já se foi. Agradecer a tua presença, a sua atenção. Que Deus te abençoe. Eu me esforcei o máximo que eu pude para trazer